Bom dia a todas e todos. Saudação aos oris de todas as pessoas que estão aqui presentes, que estão chegando. Peço a bênção aos meus ancestrais e licença para hoje estar apresentando um trabalho que tem se encaminhado enquanto pesquisa e experimentação na minha área de educação. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Nini Kembanayo, sou pedagoga de formação acadêmica e sou pesquisadora da literatura negro-africana infantil, sou pesquisadora, pensadora da educação afrocêntrica e pensar a educação em perspectivas africanas. Também sou escritora, tendo publicado o meu primeiro livro infantil em 2021, de onde você vê o Odé, e estou aqui me inscrevi para apresentar um pouco para vocês sobre as minhas pesquisas, o meu trabalho na área da educação, pensando e resgatando uma perspectiva, na verdade, várias perspectivas, né, africanas de educação. Pensar a educação a partir do ser e estar no mundo de alguns povos africanos. Então, quero agradecer a terceira edição do Festival Afroempreendedor da Afro Impacto, que está oportunizando a muitos empresários e empresárias pretos e pretas a apresentarem seus trabalhos. E então eu vou agora compartilhar a tela, peço que vocês interajam, né? Escrevam, mandem perguntas, digam se está tudo certinho aí, se estão me escutando, se está de boa. Eu vou compartilhar a tela com vocês para apresentar aqui, tá? Então vamos lá. Vocês me dizem aí se vocês vão ver. Vocês me dão aí um feedback de como é que está aparecendo, né? Deixa eu ver aqui. Tudo certinho aí? Vamos lá. Então, o trabalho de hoje, eu já me apresentei para vocês. Deixa só eu tentar acompanhar aqui. Os meus trabalhos eu tenho apresentado no meu canal. Gente, deixa só eu tirar aqui o WhatsApp, porque para não ficar atrapalhando. Ai, não. Desculpa. Tenho apresentado os meus trabalhos, oferecido cursos e oficinas, porque eu também sou contadora de histórias pretas. E então, na Liteafro Infantil, que é o meu canal, a minha página, tanto o canal no YouTube com contações de histórias, quanto a página lá no Instagram também eu tenho compartilhado as minhas pesquisas, o meu trabalho e oferecido cursos e oficinas. Entre esses cursos tem um curso de educação afrocentrada e a oficina de contação de histórias pretas, literatura de Herê, que foi idealizada por mim. Hoje, então, nós vamos refletir um pouco sobre a educação em perspectivas africanas. E eu vou trazer para vocês principalmente dois escritores, pensadores, psicólogos, que vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da infância e sobre como se pensa a educação a partir dos povos dele, uma queniana e um camaronês. Vamos sempre ter como foco a África, né, enquanto origem da humanidade. Então, sabemos que a África é a origem da humanidade, enquanto essa origem de todo o mundo, obviamente, pensar educação, pensar infância, pensar desenvolvimento, aprendizagem, obviamente que também essas questões nascem no continente africano. Eu não estou vendo ninguém, viu? Estou só vendo aqui a minha tela, não sei como é que compartilha para poder conseguir me ver. Vamos lá.
A gente vai refletir concepção de infância, vamos tentar chegar ao final dessa apresentação, tirando a concepção de infância, pensando a concepção de infância a partir desses trabalhos, né? Para isso, nós vamos pensar as raízes africanas da educação, ideias filosóficas sobre a educação a partir da oralidade, principalmente, né? E o desenvolvimento infantil em perspectivas africanas, mais especificamente duas, e em diálogo com outras que eu vou trazer em paralelo aqui para vocês, né? As raízes africanas da educação, elas vão, obviamente, se basear em alguns valores civilizatórios africanos. Aqui eu trouxe alguns, como a oralidade, família e tradição, pensando a cultura dos pares, a cultura dos povos e toda a diversidade que nós encontramos no continente africano. O caminho, Indila, significa caminho na língua quimbundo, que é de origem banto. E o caminho que eu vou fazer aqui com vocês hoje, que é um pouco, né, um dos caminhos escolhidos que a gente pode traçar para pensar esse tema, são dois textos. Um deles é da Amina Abubacara, na verdade, é Amina Abubacar, né? Que é Provérbios como fonte de ideias filosóficas sobre a educação africana, e aqui a gente vai falar especificamente da oralidade. Agência de Aprendizagem e Desenvolvimento da Primeira Infância em Camarões, do camaronês Bamé Agustini Nsamenang. A Amina, ela é queniana, né? Então ela vai também falar muito a partir dos seus estudos, da sua filosofia enquanto uma mulher queniana. Ela não revela especificamente nesse texto o povo, né, a qual ela pertence. E o Nsamenang, ele vai focar nas crianças Inzon, que é um povo, né, um povo chamado Inzon, lá do Camarões, tá? A Amina Abubacar, ela é psicóloga do desenvolvimento e diz que a África já teve sistemas de educação formais e informais com os mais altos padrões da sua época. Os metales são herança desses sistemas educacionais e apresentam ideias e princípios de educação que podem ser importantes para uma educação que de fato fortaleça pessoas africanas, tanto no continente quanto na diáspora. Então, esses metales é o que a gente pode conhecer, né, e comparar com os provérbios, ditados, ou seja, está no valor civilizatório oralidade. Então, a gente vai conhecer aqui alguns metales, interpretá-los, pensar, e em algum momento a gente vai fazer a ligação dele com outros povos também do continente. O pedagogo, pesquisador e escritor Jonatas Santana Vilas Boas, ele fez um trabalho de curadoria, né, com esses dois textos também, e fez um resumo, traduziu e fez uma postagem na sua página, que é @mandela.fk. No final eu vou dar a referência, tá? E ele traz também alguns desses metais, mais do que os que a gente vai ver aqui. Então, vocês também podem ir lá para ter essa referência a partir do Jonatas. E foi acompanhando o Jonatas, né, que eu cheguei até a escritora Amina e o escritor Nsamenang. O texto da Amina vai trazer para a gente uma apreciação geral de como extrair ideias filosóficas sobre a educação das tradições orais da África, mais especificamente do Quênia. Os metales, então, são dizeres, né, orais, transmitidos de geração para outras gerações, né, principalmente pelos mais velhos e mais velhas, na língua suahilis, né, da costa leste da África. São usados em combinação com outros. Você pode utilizar essa maneira de educar através da oralidade com os metales, combinando com outros mediadores da educação, né? Outros materiais que também não sejam orais, tá? E que se julgue pertinente de acordo com o seu contexto. Os metales, os provérbios, os ditados, os dizeres,
eles vão estar espalhados por todo o continente africano. Cada povo vai ter o seu, de acordo com a sua língua, com a sua cultura, né, com a sua filosofia de vida, tá? O primeiro metal que nós vamos falar é o Intuniwato. Só se pode definir a si mesmo no contexto com outras pessoas, e ele vai falar sobre coletividade e comunidade. Esse metal pode estar em diálogo com a filosofia de outros povos, como a filosofia Ubuntu, a filosofia Sawabona, né? E a canção da criança. O Ubuntu, que a gente sabe que vem de povos da África do Sul, assim como a Sawabona, a gente vai encontrar em outras regiões do continente africano, e a canção da criança, que é dos povos Maasai. Mas também nós vamos observar aqui esse hábito da criança e da família, né, do ser do indivíduo, ter uma música para si e que conecte com outras pessoas. A gente também vai observar esse hábito em alguns outros povos, tá? Aqui vai falar sobretudo sobre o ser e estar no mundo em coletividade, o fazer, né, junto com o outro. Então, não existe espaço para uma individualidade, ao qual nós conhecemos no Ocidente, para os Metali, né? Para os povos de língua Swahili localizado nessa região do continente africano. E a gente vai ver que isso está dentro de uma unidade, né, que faz parte da diversidade do continente africano. Cada povo vai estabelecer uma identidade específica, mas a base disso tudo é a coletividade e a comunidade, certo? Sobre trabalho e atitude, nós temos o Metali em Takachá, em Vunguni Chart Ainami, que significa a pessoa que quer o que está debaixo da cama deve se curvar. O Malinka Fula Sotigiko Auyate, que a gente vai citar ele aqui também muito, né? Ele vai falando muito quando ele vai falar sobre a educação no Mali, no Burkina Faso. Ele vai falar muito sobre uma educação primorosa e rigorosa, né? Sobretudo com obediência aos mais velhos, sobretudo com o trabalho ao lado dos mais velhos. Então, os dizeres africanos, os provérbios, vão enfatizar muito a questão do trabalho e da atitude, né? É preciso que a gente consiga o que a gente quer na vida trabalhando, tendo atitude. Nós temos também o Metali Elimubila Amalini Kama Intabila Assali. Conhecimento sem boas ações é como uma colmeia sem mel. É preciso ter boas ações a partir do seu conhecimento. Não adianta saber, não adianta teorizar apenas, né? Se você não apresenta tudo o que você aprendeu com boas atitudes, com bom comportamento. E a gente vai perceber que esse Metali, que está lá na língua Swahili, em uma determinada região do continente africano, né? Especificamente no Quênia, que é trazido por uma queniana, dialoga, por exemplo, com a concepção de educação do Malinka, quando os Malinka entendem que a educação pode ser exercida através da palavra ou da simples observação. A gente ainda vai repetir um pouco isso também lá na frente. O que ele está falando sobre a simples observação é que é a partir das atitudes do outro, e olha como dialoga com coletividade e comunidade, tá vendo? A partir das atitudes do outro, do trabalho com o outro e também do outro, observando e trabalhando junto, que se estabelece, se fortalece, se transmite a educação para os mais novos. Assim como para o povo iorubá, que se encontra no oeste do continente africano, que é chamado África Ocidental, na sua maioria na Nigéria, a noção de caráter de uma pessoa passa por iuapelê. O que é iuapelê? Iuapelê significa bom comportamento, boas atitudes, bom caráter. Então, perceba que a gente tem um diálogo aí entre três povos, né? Que estão, os Malinka e os Yorubá estão em regiões próximas, né? Mas os quenianos
estão numa região um pouco mais afastada dos Yorubá e dos Malinca. Mas percebam que há um diálogo, uma base semelhante de unidade para essa concepção de trabalho e atitude que está permeando a educação das crianças. A Amina, ao longo do texto, também vai falar sobre o valor da educação e ela vai trazer um metalhe que é Elimu Nimali Ambayo Adu Awezi Kuteka. A educação é uma riqueza que o inimigo não pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você aquilo que você aprende e apreende, compreende, né? Assim como podem tirar toda a sua riqueza, todos os seus bens materiais, mas a educação, a dignidade, o bom caráter e as boas atitudes, ninguém pode tirar de você. Ainda, falando sobre a Amina, ela vai revelar nesse texto que a educação ela não está puramente a serviço de uma profissão. Ela está a serviço da comunidade, é educação para a vida. Né? Então, a educação, a função da educação, ela não se encerra apenas para que se obtenha um ofício, se ganhe dinheiro e se sobreviva materialmente. Né? Pelo contrário, o valor máximo da educação se dá pela possibilidade de interação, né? E de integração com os valores do seu povo, aquilo que você pode ofertar para o seu povo. Por isso ela vai falar sobre educar para a vida desde a tenra infância. E ela traz o metalhe, ele munir maisha civitabu. A educação está na vida e não nos livros, né? Para eles, a noção máxima de educação, né, mais cara para eles está justamente na vida. O que significa isso? No viver, no aprender junto com os outros, né? A gente ainda tem um outro metalhe que é o Inti Nkandi Ngali Mexanga. A árvore deve ser endireitada ainda jovem. É um outro metalhe que vai trazer o valor da educação infantil, né? Desde quando se dá a concepção da criança, né? na gestação dessa criança. A gente vai ter, me recordo agora, do educador em prática, né? Em exercício, o Amilcar Cabral, que foi um agrônomo de formação, e lutou pela independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então, o Amilcar Cabral ele construiu uma escola e educou crianças, né, tanto para essa educação formal quanto a educação para a vida. E naquele momento, né, naquele contexto, educar para a vida era educar para a luta pela libertação, pela liberdade. Então, se educava para o fazer, para o construir, para o lutar, para o enfrentar e para se ver livre junto com todos os outros. E o Amilcar Cabral dizia que as crianças eram a nossa esperança, né? Então, é um grande educador ao qual nós devemos nos referenciar, o Amilcar Cabral, né? O educador da revolução, o educador da liberdade, né? O grande pedagogo para nós enquanto referência africana, preta, né? Ela vai falar também sobre o educar pelo exemplo, com o metalhe Ntoto, o Fuata Kinachanina. As crianças que estão montadas nas costas, observa as costas de sua mãe. E para uma malinca, a transmissão está no cotidiano da família. Há coisas que devem ser observadas para que você tire sua própria conclusão. É o educar pelo exemplo, né? A gente pode pensar aí como é que a gente faz todas essas conexões com a diáspora, com a educação no Brasil, com a educação de comunidades pretas, né? Se a gente lembrar dos nossos mais velhos, nossos avós, nossas mães e pais. Então, o educar pelo exemplo vai ser um elemento de base e impulsionamento muito forte para diversos povos africanos. E aqui, falando especificamente do Quênia, ela traz
esse metale, ela traz esse dizer oral, né? Para que se entenda o exemplo que é a mãe, vai se entender como toda a família, porque ela vai falar de família estendida, né? O Assamenang também, que é para as novas gerações, né? Que é para as crianças, esse grande exemplo. Então, é montada nas costas da mãe, que elas observam, né? Observam não só as costas da mãe, o que ela diz que é montada nas costas, que se observa as costas de sua mãe, se observa o que está se seguindo, não é as costas puramente, né? É uma metáfora, podemos dizer assim, uma alegoria. Então, ela observa toda a vida, e ela observa de cima, do alto, mas ela também participa, ela também pode ser e deve ser agente nesse processo, tá? E continuando, nosso próximo caminho é através do texto do Bamê, Augustine e Savedang, o texto Agência de Aprendizagem e Desenvolvimento na Primeira Infância em Camarões. O Assamenang publicou seu primeiro livro, chamado Desenvolvimento Humano em Contexto Cultural, no qual ele avançou a interpretação do desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva africana. Ele é um pesquisador camaronês, professor de psicologia e ciência do desenvolvimento. E ele tem vários textos publicados, várias reflexões, né? Trazendo desenvolvimento na primeira infância. Eu vou falar para vocês já já a pesquisa que ele faz, ele traz nesse texto de referência aqui dessa apresentação. E aí ele vai focar na agência, na autonomia e como que se estabelece a educação da primeira infância a partir do que ele chama de cultura de pares. É muito incrível, gente. Então, ele enfoca uma educação de autonomia e agência, né, para a educação das crianças desde o recém-nascido. Ele vai falar sobre uma atuação responsável das crianças na vida familiar, e a pesquisa dele se concentra no convívio com as crianças em zoo, no noroeste do Camarões, né? Justamente revelando e explicando para nós sobre a cultura de pares. É através da cultura de pares, né, que se centra e se baseia a educação das crianças. E aí que vai se refletir a agência, a autonomia, responsabilidade, né, autogerenciamento, entre outros. Ele vai começar falando sobre a construção cultural das infâncias, né? E aí ele traz a provocação sobre a concepção de infância, dizendo que as culturas constroem a infância, portanto, a infância ela não é universal. A concepção de infância não é e não pode ser universal, tal qual como nós conhecemos aqui no Ocidente, né? Nós sempre vamos ter uma concepção sobre infância, sobre desenvolvimento, né? Sobre diversos temas que envolvem as relações sociais dos seres humanos, porque quem está falando é aquele que domina, é o dominador, é o Ocidente, é o branco. E a gente sabe que a branquitude, né, um traço muito forte, né, inabalável da branquitude, a universalização, é querer ser sempre padrão e impor o seu modo de ser e estar no mundo para outras culturas e ignorar, né, o modo de ser de outras culturas, de outros povos. Então, a Samenang vai falar sobre isso, vai fazer essa provocação, vai trazer, vai levantar essa concepção e vai falar para a gente, né, o ser biológico, criança, ele pode ser único, entre aspas, né? A gente analisando no geral, a gente vai entender que existe, né, uma fase da infância que vai ter determinadas características X, Y, Z, né? Mas pensar essa infância, conceber essa infância, né, atuante na sociedade, vai depender da sociedade. Então, é a sociedade que constrói essa concepção de infância.
As culturas africanas, segundo a Samenang, separam as habilidades de cuidado infantil do período da maternidade e paternidade e situam o treinamento em cuidados infantis como um compromisso familiar. Ou seja, não se espera ser mãe e pai para se aprender a ser mãe e pai, a ter cuidado infantil. Entende? Ele separa as habilidades de cuidado infantil do período da maternidade, se separa. Então não precisa esperar chegar o período da maternidade e paternidade para se aprender sobre cuidado infantil. Entenderam? E esse é um compromisso familiar desde que se nasce. Assim vai se dar o desenvolvimento da aprendizagem, segundo o povo Inzon dos Camarões, né? Eles vão pensar que o desenvolvimento da aprendizagem de um ser humano, de um indivíduo, ele inicia desde a concepção, desde o seu nascimento, né? Mas que ele se desenvolve em contato com outras crianças. Isso que é a cultura de pares, já adiantando um pouquinho aqui para vocês, né? Então, esse desenvolvimento da aprendizagem não está diretamente apenas ligado à maternidade e paternidade. Aquele que está na fase, no período de maternidade e paternidade, já aprendeu, desde recém-nascido, né, o que seria chegar a ser mãe e ou pai. Certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. E se a gente pensar bem, a gente vai ver que tem um pouco a ver, né, com a maneira de educar de povos pretos, das diásporas todas aí. Então, na cultura de pares, né, a gente vai levantar um questionamento máximo que é se as crianças podem aprender sem a escola. Porque na cultura de pares a gente vai ter isso, né? O aprendizado ele é no povo, na comunidade, na aldeia, né? Digamos assim. Mas podem as crianças aprenderem sem a escola? E o Samenang vai vir e vai questionar, né? Ele vai dizer, inclusive, que ele não está questionando ou inferiorizando ou falando mal da maneira da educação formal com escolas, ou até mesmo da forma, da maneira ocidental de pensar e exercer a educação. Não. Ele está dizendo, ele está criticando assim, o seguinte pensamento, né, que pretende-se ser universal, que é a pretensão de só se ter educação através da escola, né, desse contexto escolar institucionalizado. Certo? As crianças, elas são agentes sociais ativos, portanto, nós vamos ver, observar protagonismo, participação, autonomia, troca, engajamento, né? Elas são agentes da sociedade, elas são agentes que se socializam. Portanto, é assim que se dá o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças entre elas, umas com as outras, né? Portanto, o povo Inzô estabelece um sistema de parceria, que é aprender com seus iguais, né? A criança terá outros irmãos como parceiros sociais e de aprendizagem. O que isso quer dizer é que as crianças, obviamente, respeitando a sua fase de desenvolvimento biológico, respeitando as suas habilidades, respeitando os seus limites, as crianças vão ser agentes autorresponsáveis do seu próprio desenvolvimento, da sua própria educação, junto com os seus pares, junto com outras crianças de diversas idades, certo? Se a criança não tem irmãos, se a criança não tem irmãos, a gente é ótimo. Eles vão ter interação com crianças que não sejam necessariamente seus irmãos biológicos, ou seja, tem aí a família estendida. E constantemente as crianças recebem visitas de outras crianças em suas casas, certo? Ele vai falar sobre a ecologia social da infância. E aí eu trouxe algumas falas dele, né, muito interessantes, porque é um pedacinho bem curtinho do texto, né, essa parte, e aí eu peguei alguns pedaços bem ipsiliter de como ele fala. A ecologia social da infância em Camarões é enquadrada por uma teoria holística e teocêntrica do universo,
que promove atitudes reprodutivas positivas. Ele é o pensar, né, a infância a partir dessa teoria holística de integralidade, né, e teocêntrica, ligada ao divino. A criança em Zo é um membro de uma grande família, considerando a família extensa, como eu falei aqui. A criança em Zo, que realiza uma gama muito mais ampla de atividades economicamente produtivas e de manutenção do que é o caso na maioria dos outros nichos de desenvolvimento, ou seja, essa criança ela é muito mais ativa, né, e agente do que crianças de outros, a partir de concepções, de outras concepções de desenvolvimento, tá? Aplicando a lente da disponibilidade do tempo gasto durante o dia com as crianças, após o desmame, o grupo de pares se qualifica como o guardião, socializador e cuidador mais acessível para crianças pequenas. No entanto, o cuidado pelos pares é mais difundido nas aldeias do que nas cidades, porque os pais consideram a maioria dos bairros da cidade muito inseguros para deixar seu filho com outras crianças. E essa pesquisa que o Insamenang traz foi feito justamente numa aldeia, na comunidade de Inzu. No texto ele também dá o nome da comunidade, eu vou deixar no final para vocês a referência direitinho do texto. Então, percebam que aprender não só com os adultos, com os pais e outros adultos, né? É uma premissa, mas sobretudo com os pais. Desculpa. Sobretudo com os iguais. Tá de boa aí, gente? Eu não tô vendo nada. Eu tava querendo ver aqui se tava o ao vivo, mas não tô conseguindo ver aqui também pelo celular, tá? Se tiverem aí depois, mais tarde, perguntas, colocações, tá? Vocês vão, a Fernanda vai orientar aí ao final para poder a gente bater esse diálogo, certo? Então, vamos lá. A natureza da criança, ele também vai falar sobre a natureza da criança. Para o povo Inzô, a criança é um dom divino que representa o aumento da força para a família. Aí é o que o Insamenang vai falar sobre o aspecto teocêntrico, né? Da ligação com a criança, da concepção de infância, né? Do que é esse ser quando ele retorna, né? Pensando aí que se retornou do mundo espiritual para a vida material, para a vida carnal. Então, quem é esse ser, né? Que está passando por essa fase que nós conhecemos como fase da infância. Ele vem como um ser divino, né? Que vai ter, inclusive, alguns dons que eu vou falar aqui para vocês, né? Dons herdados, e ele representa, então, um aumento de força para essa família que o recebe. Essa família considera que as crianças, elas podem herdar o poder de cura, podem herdar atitudes de maldade, podem herdar o poder de aprender, né, dos seus familiares, da família. Ainda assim, mesmo acreditando que vai existir essa herança, né, se considera que a criança é um ser, né, em desenvolvimento, que precisa de exemplos, que precisa viver e conviver, que precisa aprender. Então, é aquele indivíduo, aquele ser que não sabe tudo, apesar de vir com algumas heranças, né, com alguns poderes herdados, tá? E simbolicamente se diz que a criança é uma semente. Essa semente vai ser jogada, né, no jardim onde
vão existir jardineiros preparados de acordo com as suas limitações, de acordo com a sua idade, para o seu desenvolvimento. Vamos lá. Aí a gente vai pensar aqui. Vamos pensar aqui. Os processos de desenvolvimento de agência para essas crianças. Quais são os princípios e os processos de desenvolvimento de agência para essas crianças? Como é que isso deve se dar a partir da metáfora do jardim? A partir da metáfora do jardim vai se pensar autogeração e aprendizado automotivo. As crianças não nascidas, elas são consideradas brotos de esperança e expectativas. As crianças renascidas gradualmente tornam-se agentes socializadores, socializadas de sua cultura. Então, vai se existir aí um olhar específico para crianças ainda em gestação, para crianças não nascidas, né? E também para as crianças recém-nascidas. Aí a gente pode perceber, por exemplo, o caráter específico de cada fase, né? Que o povo Inzô vai considerar. Toda a produção, toda a organização de parceria, de desenvolvimento de pares, né? De cultura de pares, vai ser desenvolvida a partir da fase biológica de cada criança e como ela vai se inserir naquela sociedade, levando em consideração, né, os seus limites biológicos por conta da sua fase, né, da idade. Então, a questão biológica ela precisa dialogar com o social e com o cultural, certo? As estratégias pedagógicas trazem os processos de desenvolvimento e aprendizagem discriminados como nutrição, cultivo, socialização, educação e orientação. Os responsáveis e participantes desses processos de desenvolvimento e aprendizagem serão os adultos, os membros da família estendida e os mentores de pares, que são as outras crianças de diversas idades, onde nessa aldeia, né, de moradores em Zo, vai se ver muito esse treinamento, esse desenvolvimento, esse direcionamento, essa orientação a partir do pensar a cultura de pares. Então, esses mentores de pares serão preparados, né, desde a tenra idade, para entender o que é o cuidado com a infância e a colaboração na família, na vida familiar. Estratégias pedagógicas participativas da cultura de pares e dessa responsabilidade, né? Vão se ter rotinas diárias, redes sociais e vida comunitária. A partir dessas configurações de atividade, então, as crianças extraem inteligências sociais, afetivas, cognitivas, e outras inteligências situadas nessa cultura. Pais africanos e mentores de pares usam técnicas e estratégias culturais tácitas que sobrecarregam as faculdades cognitivas. Sobrecarregam, gente, tá? Essa tradução aí de sobrecarregam, mas sobrecarregam não quer dizer um peso, não, tá? Porque às vezes não existe uma melhor tradução, né? Mas aí entendam, portanto, culturas que trazem, né, que desenvolvem, mas que são muito carregadas. Quando ele traz essa palavra, esse termo, a gente pode buscar isso também na cultura do Malinka, né? Quando o Sotigui Koyate vai falar sobre uma educação com rigor e vigor, né? Que a gente não vai comparar necessariamente com uma educação, não quer dizer sobre educação inflexível, né? Nem agressiva, tá? Mas é uma educação, digamos, radical e rígida naquilo que se propõe, naquilo que se foi estabelecido para aquela sociedade, para aquela cultura, né? E que pouco se vai ter
digamos assim, uma abertura, uma permissividade, né, para mudar, né, aquilo que já foi construído socialmente, culturalmente, historicamente, tá? Ah, mas isso quer dizer que vai se ter para sempre um engessamento, né, desse modo de pensar e de praticar a educação? Não, não é sobre isso. Mas é que é, não vai ser como se diz na modernidade, né? A coisa líquida, né? Os relacionamentos líquidos, né? Não vai ser isso. Vai se ter uma responsabilidade, um compromisso mais radical, do ponto de vista positivo mesmo, né? Mais complexo, mais profundo, onde as pessoas vão entender com melhor e maior seriedade a importância de se manter essa cultura, essas estratégias culturais, né? Obviamente, com o passar do tempo, das gerações, né, muita coisa vai ser mudada, incorporada, contextualizada com novos momentos históricos, tá? Mas isso precisa ser algo muito natural e precisa vir do próprio povo, da própria relação daquele povo com a sua cultura, digamos, tradicional. O tradicional, ele não é engessado. Ele não significa que ele não muda, que ele fica ipsiliter igual. Não, isso é maluquice. Não existe isso. O que a gente está falando aqui, por exemplo, de como é o pensar a educação, a infância para o povo em Zoo hoje, né? Aqui 500 anos atrás poderia ter sido diferente, com certeza foi diferente, né? Então a gente precisa pensar que existem aí não só momentos históricos que são diferentes, né? Mas que existe também um deslocamento, por exemplo, geográfico de muitos povos. Em se falando de povos africanos, então, né, fortemente, mais ainda, principalmente depois da partilha da África, né, na convenção. Então, sobrecarregam as faculdades cognitivas e induzem o ajuste comportamental, a agência primária das crianças. Então, essas estratégias, né, vão trazer uma gama de possibilidades, de acordo com a sua cultura, para as faculdades cognitivas, induzir o ajuste comportamental dessa criança para exercer autonomia, troca, né? Estratégia de colaboração, isso é o que a gente está chamando de agência. E ele está falando o quê? Ajuste comportamental para a agência primária das crianças. É desde da sua tenra infância. Olha o importante, né? Dialogando com a Mina Bubacar. Como exemplo, ele vai falar sobre como não fornecer respostas diretas a perguntas ou curiosidade. Olha, a gente vai entender o que é que esse termo sobrecarregar as faculdades cognitivas pode querer dizer mais escuramente. Por exemplo, se uma criança pede uma explicação sobre o que os pais fazem, uma resposta típica dos pais em Zo seria: você não vê? O que isso quer dizer? Né? Isso traduz em: se espera que a criança observe, perceba, aprenda e entenda o que e como fazer o que o adulto fez, né? Ao invés de simplesmente dar a resposta, tá? Você induz para que a criança tenha uma autonomia, uma agência, uma liberdade, né? Para carregar as suas faculdades cognitivas, né? Assim ela está carregando suas faculdades cognitivas, né? Mas para observar e entender por ela mesma. E isso é o que ela está dizendo de sobrecarregar as faculdades cognitivas, porque vai se fazer isso constantemente. E às vezes, muitas vezes, não será fácil. A criança não vai achar a resposta de primeira, ela não vai ter tanta proatividade, força de vontade para observar. Então é preciso sobrecarregar as faculdades cognitivas, não de uma forma negativa. Né? Porque isso vai estar induzindo o ajuste comportamental dessa criança para que ela exerça, desenvolva, estabeleça agência, autonomia e construção própria, né, da sua aprendizagem. Assim, os africanos envolvem as crianças em tarefas e interações
sociais desde a tenra infância. Aqui eu quero chamar novamente a lembrança do Sotigui Kouyate, né? Quando é relatado num livro sobre ele, e quando ele mesmo relata sobre como o pai dele, um Djeli, né, que é um contador de história na língua maninka, não só, tá? Uma das funções do Djeli é ser contador de histórias. Então, quando o pai dele vai estabelecer diálogo, né, para harmonizar ou dar soluções para problemas de muitas pessoas que o procuram. Então, o Sotigui Kouyate, ele vai relatar, por exemplo, que ele aprendeu, né, a ser um Djeli e a exercer esse papel de Djeli, de conciliador, de mantenedor do equilíbrio da comunidade, por exemplo, e dar conselho para as pessoas ao lado do pai. Então, sempre que alguém ia procurar o pai do Sotigui em casa para resolver um problema, um conflito, né? O pai chamava ele para ficar do lado, ele pequeno, né? Eu acho que após os 7 anos, né? Porque tem a questão também, cada coisa tem também uma fase, né? Da etária, da faixa etária. Então, se eu não me engano, é a partir dos 7 anos, a 7 a 14, que já se coloca a criança para ver isso. E aí ele chama o filho para que fique ao lado vendo essa intermediação, essa intervenção, certo? E aí ele vê a conversa, ele observa a intermediação do pai, né? E é assim que ele aprende. Então, ele está envolvido em tarefas e interações sociais desde a terra infância, e inclusive especificamente no caso do Malinka, de um Djeli, né, para se aprender a ser um Djeli, tá? Porque aquilo que ele vai fazer quando ele crescer é um dos seus ofícios aos quais ele vai, o qual ele vai exercer quando ele crescer, quando ele tiver a idade adequada para exercer a sua função, o seu ofício de Djeli. Concluindo, mas não terminando, não fechando e não finalizando, né? Nós vamos pensar aí em unidade, né? Essa unidade eu quero trazer o tanto que tem de África em nós e em nosso modo de educar, né? Como é que se estabelece o diálogo entre continente e diáspora, né? E mais, a gente estabeleceu aqui um diálogo dentro do próprio continente entre alguns povos. Povo Inzo, povo do Quênia, povo Malinka, povo Yorubá, né? Enquanto uma unidade de pensamento para entender, praticar educação para a infância. Então, o desafio que a gente tem hoje é de manter e ou recuperar nossas formas africanas de educar, né? Eu tenho certeza que aqui, com diversos exemplos e modo, né, de pensar a educação de uma criança e colocar a criança no seio da comunidade, nós encontramos em nossas experiências de vida, né, de educar, de quem nos educou e de como nós pensamos a educação hoje, nós encontramos muito de nós aqui nesses exemplos, pouquinhos que eu pude trazer hoje para iniciar esse bate-papo com vocês, né? Então, como se manter como manter, né? Como superar esse desafio, pensando nas formas antigas de educar, o que ainda pode ser positivo para nós e que a gente percebe que está se perdendo. Então, a gente viu aqui a questão da família estendida. Eu tenho um exemplo das minhas avós, acredito que muita gente que está aqui assistindo agora pode ter. O exemplo das nossas avós, que educaram crianças de outras pessoas, de outras mulheres, né? Uma família estendida, a qual nós conhecemos a vida toda e que talvez só depois de adulto nós fomos descobrir que alguns primos não eram primos de sangue, né? O educar através do exemplo, que a gente cresce ouvindo muito falar sobre isso. Antigamente, meu pai só me olhava, eu já sabia o que era,
né? Antigamente era o comportamento dos pais, né, que deveria prevalecer. Na verdade, a gente tem também aí, misturado com essa questão do comportamento, muito a palavra enquanto autoridade do nosso mais velho, né? Só que a África vai falar da palavra do mais velho enquanto autoridade, mas esse mais velho precisa dar o exemplo, né, ao lado dessa palavra. Na diáspora, a gente teve muito mais evidente a palavra enquanto autoridade. O pai olhava, a mãe falava e a gente obedecia e ponto, né? Nem sempre o exemplo era que era o mais exaltado. Hoje nós já estamos em uma outra perspectiva, outra geração, onde a gente precisa entender que o exemplo precisa ser o maior a ser exaltado junto com a palavra, né? Tanto é que a gente ouve aquele dizer assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, sabe? O adulto pode, a criança não pode, né? E às vezes vai se usando isso de forma descabida, desenfreada, descontextualizada e de forma irresponsável, né? Vai se usando esses dizeres. Então, se a gente faz o Sankofa e volta para o continente africano, a gente vê que o que a África já dizia há muito tempo sobre educar pelo exemplo, a gente está hoje ansiando e falando. As crianças de hoje, não basta somente falar, você precisa mostrar através do exemplo, né? Mas a palavra, a autoridade do mais velho ainda precisa prevalecer. Em muitas situações, a gente precisa encontrar o equilíbrio entre essa palavra autoridade e o seu exemplo, né? E o seu olhar, certo? Esse é o nosso grande Djeli, ator, né? Diretor Sotigui Kouyaté. Foi também jogador de futebol em Burkina Faso, né? E foi também um aprendiz de caçador. E ele diz assim, em um dos livros que eu vou deixar como referência aqui para vocês: meu pai e meu avô eram sábios. Eles diziam que há 3 tipos de educação: pela palavra, pelo olhar e pelo silêncio. Quando meu pai falava com os olhos, eu sabia. Quando ele queria que eu aprendesse alguma coisa pelo silêncio, eu também sabia. Sotigui Kouyaté. Então, nós tivemos como referência hoje, para trazer um pouquinho sobre a educação nas perspectivas africanas, esse texto que vocês podem encontrar em Questões Contemporâneas da Primeira Infância, é uma revista, tá? Volume 9, número 3, de 2008, tradução nossa. Amina Abubacar, texto Provérbios como fonte de ideias filosóficas sobre a educação africana, publicado em 2011, traduzido por Jonathan Santana Vilas Boas. E o livro Encontros com o Griot, que é um termo francês, eu não uso esse termo, mas no livro está esse nome aí, Griot, mas ele é, na verdade, um sotigui, porque griot é um termo inferior na língua francesa para designar, na verdade, o que é na língua maninka, os djeli, né? Então, encontros com o djeli Sotigui Kouyaté. Esse livro foi escrito por Isaac Bernard, que foi um dos estudantes de teatro com o Sotigui Kouyaté, e passou dias ao lado do Sotigui, no Mali e em Burkina Faso. Então, ele escreveu esse livro muito interessante, muito legal, a narrativa do Isaac, né? Com diálogos, conversas e relatando, né? Tudo que ele viu no Mali, em Burkina Faso, o que ele aprendeu e as conclusões dele, e também trazendo falas de Sotigui e da família, né? De Sotigui e de outras pessoas do continente africano. Certo? Então, é isso. Deixa eu voltar para vocês. Vamos ver aqui. Cadê nós? Vamos voltar. Eu quero voltar, mas agora... parar a tela.
Então, Lorena, Provérbios como fonte de ideias filosóficas para a educação, esses textos eu encontrei em um livro, deixa eu passar aqui para você, o nome do livro, tá? Direitinho. Ele não tá traduzido, tá? É o Manual de Educação Africana, Teorias e Práticas, tá? Ele é um livro que foi traduzido, a gente foi traduzindo por capítulos, ele, né? E o Jonatas traduziu esse capítulo da Amina Abubacar, tá? O título original dele, eu tenho como escrever? Eu consigo escrever aqui? Acho que não, né? Não consigo escrever. Eu queria escrever aqui para você o título. Ok, beleza. Eu vou escrever aqui e Fernanda passa para vocês, pode ser? Passa para você aí. Handbook of Africa. Eu boto aqui e a Fernanda. E aí você joga no Google que ele sai, esse livro, para poder você baixar. Ele está liberado, né? Handbook of African Education. Vou passar aqui para a Fernanda. E aí depois eu posso também fazer o seguinte, posso botar o link educacional. Posso botar o link para vocês pegarem lá na minha página, se vocês quiserem. Eu estou só copiando aqui, teorias de práticas. Pronto. Teoria de práticas. Pronto. O texto da Amina, ele já está traduzido no site da Amanda lá, certo? O site da Amanda lá que eu te falei, que eu falei para vocês do Jonatas Vilas Boas, né? Ele traduziu esse texto da Amina, né? E o texto do Insamenang, ele também traduziu o texto do Insamenang. O Jonatas também traduziu o texto do Insamenang, que foi publicado em uma revista também internacional. E vocês podem acessar também o site da Amândula e vocês já pegam o texto lá traduzido. Agora, eu aconselho vocês também baixarem todo o livro, porque é muito interessante. Vou mandar o link aqui para... Tem um link aí já que vai direto para o texto, certo? Já tem um link que vai direto para o texto. Eu já mandei aí, a Fernanda joga para vocês. E aqui o site da Amanda, né? O site da Amanda. Nós estamos estudando esse livro, né? Handbook of African Education, Teorias and Practice, né? Nós estamos estudando todo ele. Dividimos ele em capítulos, estamos traduzindo cada capítulo e estudando, né? Agora mesmo nós estamos estudando Desenvolvimento Infantil Africano, capítulo 8, Desenvolvimento da Infância, né? Alguns escritores. A maioria dos escritores, eles são africanos e africanas do continente, né? Pessoas pretas, mas tem alguns textos também muito bons, escritos por pessoas brancas, algumas nascidas no continente, outras não, né? Então, nós temos traduzido e estudado, né? Aí a Fernanda vai jogar no chat aí, pronto, vocês clicam e já vai lá
Já vai lá direto, certo? Aí, pronto, direitinho. Então, é isso. Tem mais alguma dúvida? Eu estou nessa pesquisa, nesse trabalho, né? Enquanto afroempreendedora, eu tenho feito um trabalho de orientação, de consultoria pedagógica. Então, o que é que eu faço? Eu presto consultoria pedagógica para escolas, para instituições, para profissionais da educação. Eu tenho um pacote de consultoria. E eu também presto consultoria para o homeschool, ou seja, para famílias pretas que querem fazer educação em casa, né? E que, sobretudo, querem uma perspectiva afrocêntrica de educação. Aqui eu apresentei uma possibilidade da gente trabalhar no que a perspectiva afrocêntrica traz, né? De autonomia de agência a partir das nossas próprias referências. Então, a gente pesquisar perspectivas africanas de educação e dialogar com a diáspora e tentar reeditar isso para o hoje, né? Digamos assim, é um caminho afrocêntrico, né? Hoje eu escolhi não falar exatamente sobre a epistemologia afrocêntrica de educação, não falar sobre educação afrocêntrica, mas, especificamente, mas, falando sobre perspectivas africanas de educação, eu estou falando sobre a educação afrocêntrica de qualquer jeito, entende? As perspectivas africanas de educação, elas são contempladas pela epistemologia afrocêntrica, da educação afrocêntrica, pela perspectiva educacional afrocêntrica. Então, hoje, eu escolhi trazer isso para a gente, porque esse também pode ser um caminho para nós pensarmos educação em casa, pensarmos o reforço dos valores culturais. Perceba que tudo precisa ser muito partido da família, dos valores culturais, da nossa tradição. A gente não pode jogar, dar a responsabilidade da instituição escola de educar as nossas crianças pretas, né? O direito, a responsabilidade da educação da criança preta pertence ao povo preto, pertence a nós. E a escola, enquanto instituição, ela está submissa a leis, a parâmetros, né, governamentais, políticos, que ela vai ter que obedecer, ainda que a escola trabalhe cultura africana de alguma forma. Mas a família precisa tomar essa rédea, para que a criança tenha tanto na sociabilidade com a família, como na sociabilidade também com a escola, se essa escola trabalhar questões africanas, e isso possa ser um complemento, né, para o seu desenvolvimento enquanto criança preta, descendentes de africanas e africanos, né? Então é nisso que eu aposto. Eu tenho feito esse trabalho hoje. Muitas famílias e muitos profissionais da educação, né, têm vindo fazer consultoria comigo. O meu curso de educação afrocentrada, ele vai trazer aspectos bem pedagógicos, de práticas pedagógicas afrocentradas, de como fazer, de como trabalhar, né? Então eu trago bastante coisa, muito legal, tendo como foco as nossas culturas, para que a gente possa manter. Essa é uma luta de manutenção pela nossa vida, pela nossa dignidade, pela sobrevivência de quem nós somos, a partir das nossas culturas, de nossos valores. Então, acho que botaram, acho que tem alguma coisinha aqui, mas eu não estou vendo, né? De comentário, tem algum comentário aí na tela? Tem uma coisinha laranjinha atrás desse negócio aí, gente, com o seu nome, que tá realização, afroimpacto, tá. E tem uma coisinha laranja atrás. Mas acho que é meu nome, né? É meu nome. A pessoa que é do ainda 2 anos fazendo as coisas assim, a gente às vezes ainda se pega, né, gente? Mas então é isso. Eu quero dizer, Gasakidila Kiavulo, muito obrigada, em Kibundo, para vocês. Agradecer novamente a terceira edição a terceira edição do festival Afroempreendedor da Afroimpacto, que tem como empresária aí a Tamila dos Santos, que tem feito um trabalho maravilhoso, magnífico, né? E eu tenho participado de algumas coisas com ela já desde o ano passado.
E espero que a gente possa se encontrar e trabalhar juntas mais vezes. Espero que vocês tenham gostado. O meu arroba é Lite, tá, gente? Lite Afro Infantil. E aí vocês podem ir lá e a gente continua esse bate-papo, esse diálogo, essa troca. Tá bom? Então, beijo para vocês. Até a próxima. Axé para nós.